menor quantidade gera, sim, claro. Se tivesse lá, estaria aplicado, mas com certeza, quando o DEIC for cobrar, vai cobrar com dica de correção para sanar essa questão da aplicação. Tá ok? Então, déficit atuarial é totalmente diferente de déficit financeiro. Outra coisa, gente, se vocês observarem questões de gratificações que incorporam, essas questões todas geram déficit, lógico, num setor muito menos, como que eu posso falar, incidente do que outras situações, ok? Então são vários fatores que geram déficit atuarial. Claro, um atuário vai saber falar isso bem melhor para vocês, eu só estou explicando a grosso modo. Então o que eu quero fazer uma projeção sobre a avaliação atuarial? Quando a gente fala de déficit atuarial, é mais ou menos assim, ó, bem a grosso modo para vocês colocarem na cabeça de vocês. É como se hoje todos os servidores falam assim, vou me aposentar. O dinheiro que está no fundo de previdência, dá para pagar esse? Todos. Não dá. Durante tanto tempo? Não dá. Mas essa projeção, vocês podem ver que é uma projeção bem pessimista. Pelo que eu fui informado e pelo que eu tenho conhecimento, umas situações que vai gerar uma amenizada no déficit também no município de Uruaçu é a questão do concurso público. Vocês estão com concurso público em eminência? Sim. Estou mentindo? Estão? Então, o concurso público já dá uma amenizada aí no déficit atuarial. Ó, vou falar para vocês as quatro situações. As quatro situações hoje que a portaria 1467 de 2022 traz para equacionar déficit atuarial. Reforma da Previdência, como bem o David disse. Segregação de massa, que é um recurso que a Ministério da Previdência nos suporta. Alíquota suplementar e aporte financeiro ou de bens imóveis. Quando eu falo aporte de bens imóveis, não estou falando que o município vai doar um imóvel para o Fundo de Previdência para quitar uma dívida. Não estou falando isso. Isso é dação e pagamento. Isso é vedado. Isso não é permitido. Quando eu falo em doação, é doação mesmo. Olha, RPPS, eu vou te doar 10 milhões, vou te doar um imóvel que tem um valor alienado de tanto, tem liquidez, que vale tanto, e com isso... De vencimento. Existe na lei de vocês uma previsão de um prazo em que o executivo tem que fazer o repasse para o Uruaçu-Prev. Não faz. E se o município não está obedecendo esse prazo, ele está desobedecendo a legislação, tanto a municipal quanto a federal. Então a gente tem meios de forçar o município a atender o prazo previsto na lei. Nós tivemos exemplos de municípios que uma ação civil pública impeliu o município a pagar até a data do vencimento. O município tinha o mesmo histórico de vocês, não pagava, fazia parcelamento, não pagava, fazia parcelamento. A ação civil pública determinou ao município que fizesse os repasses até a data do vencimento previsto na lei municipal, sob pena de sequestro do dinheiro das contas da prefeitura. Então, o que a gente tem que pensar agora, já que tem aí esse histórico de parcelamentos e mais parcelamentos em Uruaçu, é uma ação do Uruaçu-Prev contra a prefeitura, ação civil pública, para que obrigue o município a cumprir a lei municipal, o prazo previsto para o repasse. E isso sanaria o problema de vocês em relação a novas dívidas. O que já está parcelado, não tem o que a gente dizer. Tem lei autorizando, tem norma federal autorizando, o termo de parcelamento foi assinado. O que vocês têm que buscar é o pagamento em dia. E se não pagar em dia, além das previsões de multa, correção monetária e juros, tem a possibilidade da rescisão do termo de parcelamento e cobrança do restante da dívida à vista. Então, o parcelamento ele tem que ser acompanhado. Eles têm o juro lá? É obrigatório, você não pode enviar. Porque quando a gente, igual ele lá falou, quando você tem outra duplicata para pagar, por exemplo, dia 8, dia 6, se eu não pagar, eu vou lá na loteria amanhã, eu não pago, se eu não fazer o boleto. Porque a gente tira esse boleto direto no CADFREV, que é o sistema da Previdência. Quando manda para os vereadores a lei para fazer o parcelamento, nesses parcelamentos, obrigatoriamente tem que correr juros e correção. Pelo menos a inflação mais 5%, o que der de inflação. Pelo menos. O gestor de Uruaçu-Prev prefere que exista o parcelamento, porque o juro e a correção é maior do que a aplicação e mais seguro. A rentabilidade maior. E mais seguro.
prefere que se pague. Contudo, é necessário que se mantenha a data, né? O pagamento em dias. E essa administração já vai para 8 anos, tem feito isso. Mas só o parcelamento e o principal, Idelma? E o principal? A educação está atrasada, mais de 3 milhões. O principal que não está sendo pago, desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu penso assim, porque não paga, não estou acusando aqui ninguém, certo? O Juvim prefeito entrou, parcelou que a lei Permite. entrou. Mas quantos parcelamentos ele permite? Deve ter uns 5 10. 10. Não tem 10. Oi, Delma. Fala isso pra mim, não. Eu fiz escura. Olha aqui os documentos. 10, tem 10 parcelamentos. 10 parcelamentos. Tinha 11 que permite. Parcelado 10 parcelamentos. Não, tem 10 parcelamentos. Procura o David. Procura o David. David sabe, eu te falo. Presidente Elcio. Não tem jeito de ter 10. 10. David, quantos parcelamentos tem lá? Não é 10? 10. Vai pra 11 agora. Mas muitas vezes, o que a gente é contra o Parcelamento. parcelamento? Porque o parcelamento é quando se dá. Nádia, Rosilda, a gente era uma comissão que brigou demais por essa doação prévia, exatamente para não chegar na dívida que estava, né? Para ver se ela estabilizava. Procuramos o promotor. A primeira coisa que ele falou é que ele não interferia, porque o Uruaçu-Prev é uma previdência própria, aonde quem governa é o servidor. E é o que falta nessa nossa Uruaçu-Prev. Cobrar, todos cobram, mas querem que o David faça, que a Leidiane faça. Eles não fazem, não se unem por uma causa, não se unem para ir no prefeito reclamar, não se unem para ir lá no promotor, pelo menos provocar para uma provada investigação ou uma auditoria, como o senhor colocou. Promotora já fomos, eu, a Nailda, a Márcia já fomos. Eu fui lá sozinho. Eu fui Pois só. é, então, ele falou que quem faz é servidor. Então, 1, 2, 3, 4 não resolve. Quantos servidores tem? Todos. Quantos servidores tem que contribuem lá com o nosso breve? É mais de 1000. É mais de 1000. 4 para poder brigar? 5 para poder brigar? Poupe-nos, né, o Rony Pedro? Poupe-nos. Então, aí o que acontece? Parcelamento. Parcelamento é em dias. É ou não é, David? Aí quando fala, por que parcela tanto? Igual o doutor falou, você parcela e reparcela. Lá, se você pedir lá quantas vezes a gente paga lá o parcelamento, tá lá o parcelamento número tal, parcelamento número tal, reparcelamento número tal, reparcelamento número tal. Que deu, mas reparcelamento. 790 mil por mês. Parcelas que é repassada. Quanto? 790 mil municipal por mês de parcelamento. Aí, tem 10 parcelamentos. Isso é só de parcelamento. Agora vai para 11 Aí de novo. Vem o que você tem mensalmente mesmo para repassar. 1 milhão e 100 quando o promotor procurou lá e falou que iria acompanhar para a prefeitura não atrasar. Valmir nunca atrasou, desde que ele entrou lá e o Mais entre aspas, porque eram alíquotas variadas. Ele ia pagar um patamar mais ou menos igual que era 11%, mas o quê? O serviço que ele ia buscar ia ser de imediato, não ficaria essa enrola lá no INSS. Foi para isso que eu entendi na época que foi feito. E que os gestores, eles tinham que ter o máximo de cuidado de fazer os repasses para que esses valores da alíquota não subissem. Porque se não fizesse os repasses, ia dar o problema dos cálculos aonde o dinheiro não estava rendendo. Ou eu estou enganada disso aí? Ah, não, está certo. Entendeu? Então, o tempo que eu tive dentro do Uruaçu-Prev, eram feitos os cálculos iam e eram acompanhados. Por quê? Pela falta do pagamento em dias que tinha sido sem fazer. E hoje acontece Inclusive, esse cálculo lá, se você como presidente, você tem informação, acontece, está fazendo esse cálculo? Esse cálculo ainda continua sendo feito? Quando o Não, não sei não. Mas quanto que está o cálculo? É o seguinte, De 2023 deu quanto? quando subiu o 11 para 14, eu estranhei. Eu falei assim,
Uai, porque A menina lá falou que deu 43, tá certo? Hã? Se o negócio tivesse feio, a prefeitura já tivesse feito todos os acordos que tivesse que fazer, tudo que tivesse que colocar lá, para depois suprir o servidor. Aí não, disse que era porque foi uma lei, não sei das quantas, que mandou aumentar. Beleza, todo mundo aceitou os 14%. É, que os 14 Agora, não deu, não. a alíquota Foi federal. da patronal não resolve o problema. Isso não é o vereador. O vereador pode cobrar, bater, falar que o projeto está lá há tanto tempo, mas só põe hora que o presidente quiser. É assim que funciona. Pelo que eu entendo. Só um minutinho. Eu gostaria de aproveitar aqui, que já tem aqui 3 vereadores, só 3, né? Claro. Tem o Edmar Elias ali também, ó. Para pedir para vocês, vereadores, a partir de hoje, ajudar a gente a fiscalizar a Uruaçu Prévio. Porque, pelo que eu entendo um pouquinho, eu acho que vereador, eles foram eleitos para isso, para fiscalizar tudo o executivo. Nós estamos aqui pedindo socorro para vocês, vereador. Para dar essa força para nós, servidores. Porque nós não vamos parar por aqui. Nós queremos esclarecimento no Uruaçu Prévio. Porque nós não queremos ver esse Uruaçu Prévio, sabe, do jeito que está. Não queremos. Vamos cobrar de você, do Roberto, nós vamos Eu vou atrás. responder a Cleusa e vou passar a palavra para o vereador Rony. Então, a Câmara ela fez esse papel, o David e a Leidiana eles nos prestam um pouco do que deve e acerca dos parcelamentos mensalmente. A Uruaçu Prévia é uma autarquia e então, o que o vereador tem que fazer, de fato, é acompanhar o executivo. Mas a Uruaçu Prévia nunca nos recusou a nos fornecer nenhum tipo de dado, não nos recebe em sua sede e quando é convidado sempre está presente. Com a palavra, o vereador Rony. Então, está falando dessa questão da lei aí dos parcelamentos. Foi uma questão da dívida da ex-prefeita, quando nós entrou em 2020, teve aquele montante da dívida dela. E ele não conseguiria pagar aquele montante. Foi aonde ele fez o reparcelamento, né, da questão dele, para ele continuar pagando os anos dele. Até no momento ele não mandou outro, ele não mandou nada de reparcelamento no mandato dele. Tá? Está bem? Nós no comitê provocamos o executivo para participar do comitê pessoal que são aposentados. Aí já nomearam já 2 vezes esse pessoal, eles não comparecem nas reuniões de investimento. Entendeu? Ó, realmente hoje nós temos investido 19.800.000 nessa média. Eles não nomeou quem? Porque nós aqui ninguém foi nomeado. Nós que somos aposentados. Vão nomear duas pessoas. A palavra o servidor Polismar, por gentileza. Foi nomeado 2 pessoas que são do pessoal aposentados, não participaram das reuniões, foram solicitadas novamente mais 2 pessoas. Para participar tem que botar de som, avisar, mandar no endereço. Nós aqui ninguém fomos, nem está sabendo disso. O interessado tem que procurar, né? Vocês estão observando que vocês Interessado são tem que procurar. interessados na situação? O conselho, Polismar, não sabe nem o que é cálculo autorial. O conselho não sabe. O conselho do presidente não sabe nem o que é cálculo autorial. O conselho não sabe. Falar que cálculo autorial é uma coisa que é para o futuro. Mas Não é uma coisa que vai só ficar no presente, não. Vocês estão... Polismar, o futuro da Previdência de Porangatu. Moço, você vai comparar o Porangatu com o Uruaçu, totalmente diferente, financeiramente distinto. Ah, moço. São situações diferentes. É diferente. Assim, eu vejo o que acontece? O advogado acabou de falar ali que vai uma ação civil pública, então, não temos remédios constitucionais, plebiscito, sei lá o quê. Vai lá, provoca. Junta todo mundo e faz uma auditoria, então. Pede uma auditoria todo mundo, então. Hein? Não tem força mesmo, não. Eu vejo que o município de Uruaçu, os servidores, são covardes. É isso aí, agora eu falando com 37. Tem música que não vai mesmo, Quando não. precisa de organizar alguma coisa, Ninguém vai. Ninguém vai. Ninguém vai, tá certo. A situação que eu vejo isso aí, assim, desse modo assim, provocando só não adianta. Então é o seguinte, pessoal, eu acho que... Essa reunião tá aqui por causa que eu... Eu assisti, não sei que era da Câmara passada e dos vereadores que tem, onde foi alguém lá do Valmir falou que era o último parcelamento.
Vocês lembram disso? Foi, eu estava na casa dele batindo numa O que nós estávamos lá e falou? Gente, não vai ser o último. Não vamos fazer parcelamento mais. Vai pagar já. Esse é o último. Só que não mandou parcelamento, mas também não paga patronal em dias. O que vai acontecer? Vai gerar outro parcelamento aqui na frente. E o problema maior, o que é que a gente fala e não acontece? É estagnar esses parcelamentos. Tem que parar uma hora para eles começar a pagar em dias, porque senão nunca vai pagar. E tem prefeitura que foi feito isso e está pagando. Verdade. Tem os parcelamentos? Beleza, tem. Começou do zero, vamos pagar agora em dias para continuar, para pôr em dias com os outros parcelamentos. Mas tem demais, 10 parcelamentos, tem 10. Só que os 10 vai para 11, agora da educação está atrasada. Vai para 11, da educação está atrasada. Aonde nós falávamos assim, quitou um de 3 mil e pouco para poder ver. Quitou um de... Mas tem 11, tem 10. Agora vai parcelar da educação de novo. Eu mesmo fui uma que falei, questionei aqui o Valdir Pedro, quando ele estava pedindo uma volta aqui dentro do valor total, aqui, ó, quando ele foi prefeito. 790 mil por mês. E aí, mês. o que vocês vão fazer? Os 10 acordos. Isso aqui, ó. Vocês vão continuar parcelando? Por mês. Vão procurar um jeito de... É, isso aqui. Não, valor total. Não, no total ninguém sabe nunca. Tem parcelamento lá de 200 meses. A folha, a pessoa precisa comer, precisa não sei o quê. Uai, mas E é a sua desconto, obrigação que é referente ao seu salário. Desconto do funcionário. Dá. Era Desconta a parte do servidor. E não Tem a repassa. parte patronal. Então, isso aí também é computado no valor servidor da é folha. repassado. A folha é bruta, não é líquida. Então, eles não entendem. Eu coloquei a parte patronal de novembro do ano passado até maio, que hoje somam 3 milhões e 300. Bom. Aí só duas pastas, né? Aí, Só duas pastas. Não, tudo. Do Fundeb e do meio ambiente. E as outras pastas? A parte patronal é só parte de Fundo Municipal de Educação, Fundeb tem dias, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Social e Executivo. São essas 4 pastas. Essa parte patronal, não é do servidor, é essa que está aberta, 3 milhões e 300. A questão do Fundeb, para quem sabe, eu sou presidente do Fundeb. Até onde eu sei, tá ok. Então, o servidor... Fundeb não Nós atrasa. tivemos reunião mês passado que aconteceu alguma coisa que não deu para a gente reunir. Mas que eu saiba, acho que esse mês a gente vai reunir para ver as coisas. É de 2 a 2 meses, só para gente. Ela continua a palavra aqui, né? Senão... bom, então, diante da informação sobre a dívida da Prefeitura com o Iguaçu Prévio, e sendo conhecimento nosso que o histórico em Iguaçu são parcelamentos e mais parcelamentos. Desde 2013 aqui, vocês têm pelo menos um parcelamento a cada ano. Sim. E aí, essa dívida que vem de novembro até agora, já soma 3 milhões, nos dá a imaginar que haverá Outro parcelamento. se não 11º. mudar a forma de trabalhar no município. Né? Em relação a essa dívida, eu sei que a gente precisa apontar os pontos positivos que o município está fazendo, que ele está pagando parcelamento em dias, a sua gestão, entendo a sua defesa apresentando os pontos positivos, mas a gente tem que focar aqui no que não está dando certo e achar a solução para isso. Até porque a gente está limitando na mão de um único devedor muito dinheiro para ele ser obrigado a pagar no futuro. E vocês têm Então como que uns falam que parcelamento para o Iguaçu Prévio é bom? Então é ruim. É bom. Mas também que ele acabou de falar que não é bom. Prejudicar gestões futuras. E a gente tem que lembrar que a prefeitura, por mais que haja uma lei no município autorizando o parcelamento, foi um erro na época, creio que 2019, né? A aprovação de um projeto sem definir um limite, uma competência até onde poderia ser parcelado, ficou a lei em aberta e o município está se aproveitando dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que existe um orçamento municipal que é feito e que ele prevê
para o município a despesa dele com os parcelamentos, com a contribuição patronal, com a funcional, enfim, com todas as despesas do município. Se ele não está pagando, não dá para falar que simplesmente é falta de dinheiro. Ele fez um orçamento. Será que todo ano ele está errando o orçamento? Todo ano o município não está tendo capacidade de avaliar a capacidade de pagamento dele das dívidas? Então, é um ponto que a gente tem que avaliar e o ponto específico é esse. O que está errado é a dívida que rola e que cresce e gera novo parcelamento, e em relação à avaliação atuarial, se a gente não tem a prefeitura atendendo ao estudo atuarial, nós temos que também buscar forma de impedir ela a implantar alíquotas que sejam suficientes para arcar com o déficit. Lembrando também que a questão atuarial, né, alguém falou no 2023, de 268 milhões de reais. Aí, tá vendo, Creuza? Na tô errado? de 2022, Só 2023, em 200 e quantos milhões? de reais. Tô errado? Na avaliação de 2021, na avaliação de Não, eu tava errado. 237 Tô doido. milhões. O primeiro ponto, para todos que estão fora do Uruaçu Prévio, é necessário uma verificação sobre como está sendo feito esse estudo atuarial. Porque, pelo que eu ouvi vocês falando, não houve reforma da Previdência aqui. Como que o déficit caiu de 304 milhões no ano passado para 268 milhões esse ano? 300 e tantos milhões. Então é necessário verificar quais os dados foram utilizados Isso é para o município der para a Previdência, para viu, fazer a Michel? avaliação. É necessário verificar se esses dados batem com o cadastro Aqui, real Creuza, ó. do município sobre os servidores. Creuza. E, através disso, saber se a avaliação atuarial está com o resultado correto. E um ponto simples, né, de avaliar a avaliação atuarial, eu tinha falado antes, solicitar ao Ministério o resultado da análise dele através dos respostas. Como o executivo foi provocado, eu gostaria de escutar vocês. Boa noite a todos. Essa é uma reunião assim, exclusivamente do interesse município e dos servidores do município, né, do executivo. Então, somente está aqui para acatar o que foi decidido, que foi deliberado aqui para vocês. A respeito da reforma da Previdência, doutor Branquinho, o município ele fez a reforma da Previdência, não fez na sua totalidade. Nós não implementamos a cobrança aos servidores inativos e nem nós fizemos ali a adequação da tabela. É até bom o senhor falar isso. Gente, todas as reuniões de comitê de investimento, de conselho fiscal, são abertas a todos os servidores. E ela é ordinária. Acontece todo mês, não é? Tem data. Essas não reuniões muda. É publicada no sim. Como que é a publicidade dessa Uma vez que reunião? tem reunião do comitê de investimento para avaliar os investimentos, tem reunião do conselho que vê os balancetes do gestor do fundo, uma vez por mês, na terceira semana de... Já é pré-estabelecido. Terceira semana. Toda semana tem. Já é assim, As pessoas vão para tem essa ligação, além de essa ligação do celular para ajudar dela. O salário saiu no dia 20, 25. O salário saiu porque teve interesse em receber o salário. Meu contra-cheque, vai lá na Previdência, me pegar meu contra-cheque. Tudo isso teve interesse. Então chega assim, ó, que tem do conselho, do comitê, que horas vão participar? É aberto. Aberto. É questão de interesse. Eu tô só um minutinho. Eu já passo da senhora. Agradeço a presença do vereador Chiquinho. Com a palavra, o vereador Edmar Elias. É rapidinho, é só Se ela pede Não, é o seguinte, você falou a questão dessas reuniões. Há anos atrás, a gente recebia esse convite para ir participar dessas reuniões. Toda reunião, parece que eu não me engano, era o primeiro dia do mês. Quando a Previdência... Mas era o conselho? É reunião do conselho, tudo que tinha, a gente era convidado.
Hoje, eu não sei. Que dia que é a reunião lá? Na Câmara? Deixa eu te contar aqui, ó. Eu não sei, a gente não sei. Já faz muito tempo que essa data. Não, eu tô falando na época. Eu sempre participei. Eu gosto de participar. Eu sou muito legal. Eu tenho 10 anos. Não, presidente. Como as reuniões de conselho e reuniões de comissão. Mas isso não vai tirar aquilo que eu puder construir. Agora, eu tenho a minha visão, eu tenho o meu pensamento. O Jovem tem o dele, cada vereador pensa de uma forma, cada gestor pensa de outra forma. O gestor acha que fazer aquilo, outro acha que não fazer. Agora, o que eu tenho a dizer, como vereador que eu sou hoje, um pretenso na fila de candidato, é dizer isso, diálogo. Não tem outra palavra a não ser dialogar. Enfrentar olho a olho, olhar no olho da Creuza, não dá conta de fazer isso. Valmizinho, é X. Fulano, estamos precisando disso. Ação. Né? Discutir, olha, vamos fazer isso aqui. População de Iguaçu, esse ano não vai ter pecuária porque eu vou pagar 500 mil para o Iguaçu Prévio. Cidadão, não vai ter Réveillon esse ano porque eu fiz um compromisso de não ter mais parcelamento. E para isso eu preciso cortar alguma coisa. Isso. Não tem milagre, não tem milagre. Gestão não tem milagre. Tem renúncia, Né? Você tem que ter opção. Né? Agora, igual o Jovem falou, é um giro. É muita coisa, é muitas coisas. Agora, tem que saber o que passa a ser uma prioridade das prioridades. Né? Então, nós sabemos disso. Agora, se não der, se não frear, se não discutir, se não dialogar, cortar os gastos, não vai não. Entender, não vai chegar no denominador comum. Agora, eu estou aqui para ajudar, para contribuir, jamais para tumultuar, jamais para bater de frente com alguém, ou falar que está contra alguém ou a favor de alguém. Quero aqui ajudar, me colocar à disposição do sindicato, me colocar à disposição, como sempre coloquei, do poder público, para estar lá conversando. Podemos, Jovem, até, vai ser o vereador, vai vir o pepino da reforma, né? Como o Jovem fala reforma tributária, o que vem? Conta, papai. Essa história da Iguaçu Prévio desde o início, e entendo, e sei. E parabenizar você, Valmizinho, pelo ter criado esse momento do debate. E está todos presentes aqui, o Jovino falou aí a sua colocação, dizer para ele também que a gente não está aqui em busca de voto, porque o voto, né, nós tivéssemos em cima de voto, naquela Câmara nós já estava virando de cabeça para baixo, se tivesse atrás de voto. Né? Nós temos um compromisso, sempre respeitando a administração do prefeito, né, mas dialogando. Então eu acho que o diálogo é uma peça fundamental. E esse momento, aos servidores aposentados, pensionistas, a Elcia, aos dois advogados, ao Leite, ao Iguaçu Prévio, à nossa tesoureira, aos funcionários, aos vereadores, esse é um despertar que precisamos ter para o futuro. O futuro bem próximo. E vai começar as eleições. Talvez não no voto dos senhores, mas do voto da sociedade, que vai. Os senhores são a causa principal, ou a principal. Tem a preocupação desse debate, de quem quiser assumir, se propor a assumir um cargo de conduzir essa cidade, ter o conhecimento do que é, para depois, já na frente, vereador João, falar que não sabia, ver o buraco que está, né? Ver o que vai pegar, agora, e fazer um compromisso com o segmento. É importante o asfalto? Sim. Saúde, educação, talvez outras coisas não. Podemos ter parado algumas coisas e ter preocupado aqui. Se fizer um compromisso, eu participei do governo até hoje. Talvez daqui para frente não participe. Como? Não tem interesse assim de, se eu for o candidato, se eu for, ano que vem eu sei vocês na rua, quem não for entrar, que eu vou pedir o voto, é normal eu pedir o voto. É normal. Sim. Mas eu digo para vocês que eu estou lá para servir, para ajudar,
Eu sei quem é o bom político, quem é o bom vereador, quem é o bom deputado, é na hora do voto. A hora que bota um documento lá em cima daquela mesa e precisa fazer um julgamento no voto, viu Deus? Aí é você. Falar comigo, de distorcer e gritar e coisar é muito fácil. Mas na hora de decidir um voto ali tem pressão, ali tem coisas, ali tem conversa nos bastidores, ali tem conversa nos corredores, tem ou não tem? Tem conversa na sala da presidência. Ali é que você vai saber quem é o vereador. E eu tenho consciência que tudo que for bom para você, servidor, e para o povo do Uruaçu, eu, com o meu pouco conhecimento, eu sei julgar e sei votar na hora certa para o meu povo. Obrigado. Quem vier fazer o concurso já vai saber que a Previdência aqui é igual à federal, é igual à estadual. Então vocês manteriam o plano atual para os atuais servidores, mas já criaria uma blindagem para a Previdência e para a Prefeitura em relação às novas nomeações. As pessoas já vão entrar numa regra de Previdência reformada. Então esse é o primeiro ponto, para a Prefeitura. Segundo, para a Câmara Municipal. A lei do parcelamento de 2019, como ela não tem prazo, ela não tem limitações, ela é um cheque em branco para a prefeitura. Tá vendo? Não pago, peço parcelamento. Não pago, peço parcelamento. Vocês já têm que começar a trabalhar na opção de revogar essa lei. E eu vi aqui uma possibilidade. Se a Prefeitura vai mandar para a Câmara a reforma tributária municipal, ou já está na Câmara, a alíquota patronal, a alíquota do servidor são tributos. Vocês podem colocar no texto da lei tributária a proibição de parcelamentos, a não ser por lei específica aprovada na Câmara, que seja específica a não a cada competência, a cada período que vai ser parcelado, definindo um período específico. Então, acabaria o cheque em branco para Legislativo e Instituto de Previdência assinar um termo de acordo. Apesar de qualquer forma, a legislação federal autorizar parcelamento, a legislação municipal vir novamente autorizar parcelamento, não significa que o Uruaçu Prévio tem que assinar o termo de parcelamento. Só uma, João. É o seguinte, quando eu assumi a Previdência, teve sim um pedido de parcelamento. Consultando os nossos... Com dedicação, que ele falou realmente é isso aqui, né? E é dessa forma. Então eu quero aqui parabenizar todos os vereadores, ao Michel, a todos, me colocar à disposição, que eu estou pronto para ajudar. Aonde for para ajudar com diálogo, sem ofensa, sem briga, eu estou fora. Eu não vou perder inimizade com ninguém. As pessoas muitas vezes não entendem isso. Eu não vou perder inimizade com ninguém por causa de política. Eu tenho 40 anos que eu estou na política, eu não tenho inimigo. E vou continuar sendo assim. Se for para mim ser inimigo de uma pessoa por causa de política, eu largo de mão política e vou fazer outras coisas. Então eu estou aqui para somar, para ajudar. Parabéns a todos vocês.